E o Flamengo, que tinha negociação travada, pode ter sido destravada para contratar terceiro reforço na temporada. Vou falar também sobre Lucas Paquetá, porque o West Ham pode ter complicado o Flamengo pela negociação do jogador. E toda a situação do técnico Felipe Luiz e o time que vai jogar amanhã, clássico contra o Vasco. E claro, você acompanha tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Começar esse vídeo falando de coisa boa, porque duas notícias foram publicadas em benefício do Flamengo. A primeira é a situação do lateral Danilo, que deu mais um passo importante para sua recuperação e voltou a treinar nos gramados do Ninho do Urubu. A informação foi trazida pelo jornalista Bruno Lemos ontem. Logo depois, o próprio Flamengo publicou as fotos do treino já com Danilo trabalhando no gramado, confirmando oficialmente a evolução positiva do zagueiro. Vale lembrar que na semana passada, o departamento médico do Flamengo deu uma entrevista coletiva e revelou uma informação importante. Danilo jogou os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, a final da Libertadores e o jogo do Mundial de Clubes lesionado. O jogador estava atuando numa espécie de sacrifício, jogando com dor para ajudar o Flamengo nos momentos mais decisivos da temporada. O departamento médico também afirmou que nesse início de temporada, nesses primeiros dias da pré-temporada, seria necessário fazer um trabalho especial com Danilo. O trabalho vem sendo feito conforme planejado e o jogador vem evoluindo bem, tanto que ontem já realizou treinos no gramado, saindo da parte interna do departamento médico e voltando a trabalhar com bola. Ou seja, uma ótima notícia para o Flamengo. Falando de uma outra boa notícia, foi que ontem, no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, a renovação do técnico Felipe Luiz. Ele, que renovou o contrato no final do ano passado, ontem já teve a renovação publicada oficialmente no sistema da CBF, regularizando sua situação para comandar o Flamengo na temporada 2026. Agora, Felipe Luiz está tranquilo para atuar à beira do gramado com o Mengão pelo restante da temporada e pelos próximos 2 anos. Foi esse o tempo que o Flamengo renovou com Felipe Luiz, contrato válido até 2027. Tudo certo com o treinador rubro-negro, que agora tem sua situação completamente regularizada junto à CBF. A renovação contratual havia sido acertada em dezembro de 2024. Logo após a conquista da Libertadores, o Flamengo e Felipe Luiz chegaram a um acordo rápido sobre os novos termos contratuais, demonstrando que ambas as partes estavam satisfeitas e queriam continuar o trabalho conjunto. Faltava apenas a publicação oficial no BID, o que aconteceu ontem. Com a publicação no BID, Felipe Luiz está oficialmente registrado como técnico do Flamengo até dezembro de 2027. Isso significa que ele tem garantia de trabalho pelos próximos 2 anos completos, podendo planejar o desenvolvimento do time a médio prazo, sem preocupações com questões contratuais. Ou seja, duas notícias aí que favorecem e muito esse começo de temporada para o torcedor rubro-negro. Mudando de assunto, falar sobre o Arrascaeta, que fez ontem uma postagem nas redes sociais indo de encontro ao que está acontecendo com o Flamengo em relação ao Campeonato Carioca. O meia uruguaio escreveu: "O planejamento não te garante sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa." A mensagem de Arrascaeta foi uma defesa clara do grupo do Flamengo, que está fazendo um trabalho de pré-temporada e cumprindo um planejamento físico rigoroso. A equipe principal está seguindo um planejamento de treinos intensivo, pensando nas competições mais importantes: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e quem sabe até o Mundial de Clubes no final do ano. O que está acontecendo é uma confusão em volta da equipe da base, que está jogando o Campeonato Carioca. Muita gente está falando sobre a possibilidade do Flamengo ser rebaixado no Campeonato Carioca, criando uma pressão enorme sobre os garotos do Sub-20, que vem atuando nas primeiras rodadas da competição. Ontem foi trazida a informação direta do Ninho do Urubu, dizendo que na segunda-feira haveria conversas para avaliar a possibilidade de alguns jogadores do elenco profissional fortalecerem a equipe Sub-20. Uma frase que foi ouvida de uma pessoa lá no Ninho é reveladora: "Quando há uma necessidade, a ciência às vezes precisa ficar um pouco de lado para que se resolva aquela necessidade, para que se atenda àquela necessidade." E nesse momento, o Flamengo precisa vencer do Vasco, o Flamengo precisa vencer do Fluminense e começar a pensar na possibilidade de classificação para uma semifinal e uma final do Campeonato Carioca. Os resultados ruins das 3 primeiras rodadas colocaram o time em situação delicada, e agora é hora de reagir. Já se fala na possibilidade de 5 jogadores do elenco principal fortalecerem a equipe Sub-20. São eles: o goleiro Andrew, o zagueiro Vitão, o volante Alan, o atacante Michael e o atacante Pedro. Existe a possibilidade desses 5 jogadores treinarem hoje com Bruno Pivetti,
e fortalecerem a equipe sub-20 amanhã no clássico contra o Vasco. Vamos ver como vai ficar essa situação se realmente isso vai acontecer. O presidente BAP, que retornou de férias no último domingo, deixou essa decisão a cargo do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica. Então, quem vai definir isso é José Boto, junto com Felipe Luiz. A palavra final sobre quem joga e quem não joga será deles. Fato é que amanhã o Maracanã vai reabrir para a temporada 2026. É o primeiro jogo do Mengão no Maracanã na temporada. Claro que o time que entrar em campo, seja a base, seja o profissional, seja um time misto, receberá apoio, torcida e confiança para ganhar do Vasco, porque rivalidade é rivalidade em qualquer lugar. Não tem negócio, é rivalidade mesmo. E claro que nós, torcedores, vamos ficar na torcida para esse confronto, porque é vida ou morte nessa reta de campeonato carioca. Bom, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque a informação que saiu é que o West Ham aumentou a pedida por Lucas Paquetá e começou a pedir ao Flamengo agora 45 milhões de euros, o equivalente a 281 milhões de reais na cotação atual. É um aumento significativo em relação aos valores que vinham sendo discutidos anteriormente nas negociações entre os clubes. O rubro-negro, no caso o Flamengo, já começa a trabalhar com 42 milhões de euros na estruturação da proposta, 37 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus por metas atingidas. Essa semana vai ser semana de negociação entre Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá. Essa semana é literalmente isso. O Flamengo oferece um valor, o West Ham aumenta a pedida, o Flamengo tenta ceder de um lado, o West Ham tenta ceder do outro até se chegar a uma conclusão. Mas por que o West Ham aumentou a pedida por Lucas Paquetá? A razão é clara, porque o Flamengo não quer aceitar o jogador emprestado de volta até o mês de maio, e o jogador também não quer ficar lá até o mês de maio. Então Paquetá quer sair imediatamente, está fazendo pressão para deixar o clube já nesta janela. E isso muda completamente a dinâmica da negociação. A ideia do West Ham é justamente essa. Já que Paquetá quer sair e não vai aceitar ficar emprestado até maio para ajudar na luta contra o rebaixamento, então o clube inglês aumenta a pedida para ter dinheiro suficiente para ir ao mercado contratar uma peça de reposição. Essa é a situação que está colocada na mesa neste momento. O West Ham vai precisar ir ao mercado para contratar um jogador que reponha a saída de Lucas Paquetá. Então é exatamente isso que acontece. O Flamengo vai e paga o valor pedido, e aí o West Ham usa esse dinheiro para comprar outro jogador que possa ajudar o time na reta final da temporada europeia e na luta pela permanência na Premier League. Por isso que eles aumentaram a pedida, já que Paquetá não ficará cedido lá. Não é o que o jogador quer, não é o que o Flamengo quer. O Flamengo quer a apresentação imediata do atleta para tê-lo disponível já para o início do Brasileirão, no dia 28 de janeiro, e para a Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro. Vamos esperar para ver como vai ficar essa situação específica do Paquetá. Mas a negociação está acontecendo, é claro e notório para todo mundo. Agora, o West Ham aumenta e sobe a pedida para 45 milhões de euros, 281 milhões de reais. A pergunta que fica é: você acha que o Flamengo deve pagar toda essa bagatela pelo Lucas Paquetá? Você é a favor do Flamengo desembolsar 281 milhões de reais pelo meia? A opinião da torcida é importante demais nesse momento. Falar agora sobre negociação que foi destravada para um terceiro reforço para o Flamengo. E eu tô falando da negociação com o São Paulo, parece ter tomado outro rumo, tanto para a saída do Alan, como para a chegada do Marcos Antônio. O que acontece é o seguinte: começou lá com o processo de impeachment do ex-presidente do São Paulo, Júlio Casares, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. E parece que a atual gestão precisa de dinheiro, precisa arrecadar fundos urgentemente para manter o clube funcionando durante esse período de transição política. Então, qual é uma solução que eles encontraram? Reabrir a negociação com o Flamengo e vender Marcos Antônio para o clube carioca. Se eles vendem Marcos Antônio para o Flamengo, terão dinheiro para poder pelo menos passar esses meses bem complicados que será para o São Paulo nessa primeira fase da temporada, já que esse ano a temporada é dividida em duas fases, pré-Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo. Então, nessa primeira fase da temporada, o São Paulo precisa de dinheiro, precisa negociar jogador e ainda tem a chance de contratar Alan do Flamengo. A negociação deve voltar a acontecer, os clubes devem voltar a conversar, e o Flamengo, quem sabe, vai ter o caminho livre para contratar o seu terceiro reforço, sendo ele Marcos Antônio.
volante do São Paulo e destaque do clube paulista no ano passado. Vamos aguardar para ver como vai ficar também essa situação. A crise política no São Paulo acabou criando uma janela de oportunidade para que negociações que estavam paradas voltem a acontecer. É uma situação inusitada, onde problemas internos de um clube podem beneficiar negociações com outro. E claro, a gente torce que aconteça essa negociação para reforço rubro-negro para a temporada. Então o vídeo foi esse, Nação Rubro-Negra. Se você gostou do vídeo, já sabe, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e, claro, comentar no vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nada do maior clube do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!